Bom dia, gente, tudo bem? Vim trazer meu filho aqui na escola, resolvi parar para fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de uma coisa que eu fiquei pensando, né? Eu cheguei para trazer o Léo aqui na escola e eu cheguei um pouquinho mais cedo, um pouquinho antes do horário de abrir a escola, e eu acabei escutando duas mães conversando, né? Enquanto a gente aguardava, duas mães conversando e uma delas falando mal do pai da filha, né? E enquanto isso a menina estava escutando, né? Ela estava perto, estava junto, ela ouvindo, com uma carinha meio de desagrado. Não sei se não estava gostando por causa da conversa, não sei se não estava gostando porque estava com sono, se estava sentindo alguma coisa, hein? Mas enfim, a menina estava junto. E a mãe falando. E eu fiquei pensando, não apenas em relação ao que ela estava falando do pai, né? Mas em relação ao fato de ela estar falando tudo aquilo na frente da filha. Ela nem falou nada demais, assim, não foi nenhuma crítica, não fez nenhuma acusação grandiosa, mas enfim, ficou falando coisas, né, desagradáveis em relação ao pai da menina. E eu fico pensando, assim, a gente está num tempo em que as pessoas falam muito de empatia, muito de respeito pelo outro, muito de se colocar no lugar do outro, e a gente esquece que o exemplo, a palavra pode até motivar, né? Mas o exemplo, ele arrasta, né? O que faz com que o seu filho se comporte de uma determinada maneira ou outra é o exemplo, não é aquilo que você fala. É muito pouco do que você fala, é mais do exemplo. E a gente vive num tempo onde as pessoas falam muito de respeito, falam muito de empatia, e na prática, às vezes a gente acaba esquecendo, né, que quem vai ensinar o filho a ser empático, quem vai ensinar o filho a respeitar o outro, é o nosso comportamento, né? É o nosso exemplo. Então eu fico pensando, né, se você está aí falando mal do seu filho, né, que tipo de exemplo você está dando? Você está parando para pensar a respeito disso? Isso sem falar que, a depender do que está sendo dito e do modo como está sendo dito, isso pode caracterizar a prática de alienação parental, né? Num primeiro momento, esse tipo de comportamento pode não gerar grandes reflexos, porque é algo muito corriqueiro, muito simples, enfim. Então, levar isso para um processo é muito difícil. O resultado disso também pode não ser nada efetivo, né? Porque é algo muito pequeno, vamos dizer assim, embora não seja pequeno, né? Mas é pequeno do ponto de vista processual. Esse tipo de situação pode caracterizar a prática de alienação parental e isso no longo prazo, né? Às vezes a gente fala, tá, mas é uma coisa pequena, então isso não vai gerar reflexo nenhum, não acontece nada, tipo, isso não tem importância. Tem sim. O que você fala para o seu filho, né? O tipo de coisa que ele vai escutando você falando todos os dias, você fala uma vez, fala duas, fala três, às vezes você acha que seu filho não está escutando, ele está ouvindo sim, né? Às vezes a criança está no celular, você acha, tá no celular, não está ouvindo, tá ouvindo sim. E aí você acaba falando, e aquilo que você fala vai sendo internalizado pela criança, né? Ela vai tendo aquilo como verdade em relação ao pai ou à mãe. E aí se constrói uma imagem distorcida. E essa imagem distorcida, que é construída ao longo do tempo, a depender de uma avaliação psicológica, né? Dependendo da avaliação psicológica, isso pode aparecer. Pode aparecer que a mãe ou o pai tem se comportado de uma determinada maneira que está fazendo com que que fez com que a criança desenvolvesse aquela imagem em relação àquele pai ou àquela mãe. Entendeu? Então isso não é algo simples, não é algo bobo, né? Além de você estar formando uma pessoa que provavelmente vai ser incapaz de se colocar no lugar do outro, né? Uma pessoa que vai ter por hábito falar mal do outro como alguma coisa corriqueira, como uma coisa normal, você está praticando o ato de alienação parental, né? Então, isso é sério, não é a gente se comporta como se não tivesse importância, como se, né, uma coisa boba que acontece todo dia, em toda esquina, em qualquer porta de escola. Na verdade, não é tão bobo assim, né? Isso é sério, muito sério. Pensa nisso, que tipo de exemplo você está dando para o seu filho, que filho você está deixando para o mundo, né? E lembra disso sempre. Importante lembrar. A palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Bom dia para você.